Chega mais que está no ar o programa Missão 360, o seu programa que fala a respeito de missão. Aqui, todo o programa, uma história, duas histórias a respeito de missionários que estão transformando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Se você quiser participar com a gente, você pode acessar as nossas redes sociais através do facebook.com/missão360nt. Se você gosta do Instagram, tem Instagram também. Entra lá no nosso Instagram, Missão360. Entra lá, curte as nossas fotos, você pode deixar uma mensagem, você pode, de repente, até uma sugestão de uma missão que a gente pode cobrir ou que você participou e a gente quer mostrar e contar a sua história aqui também. Se você não consegue assistir o programa inteiro ou perdeu o programa dessa semana, não tem problema. Entra lá no nosso YouTube, youtube.com/missão360. Eliane e o esposo participaram de uma classe bíblica fundada na casa de um amigo. Foi ali que eles conheceram a missão e estão experimentando uma nova vida. E nossa classe bíblica já funciona há 1 ano e meio, né? Desde março do ano passado. Hoje nós temos um número entre 15 a 20 pessoas. Eu pensei em publicar a igreja de forma que as pessoas conhecessem. Era um bairro novo, uma igreja nova, que foi um milagre de Deus, né? Um empresário doou a igreja. E então eu fui no Google, né? No Google Maps, e registrei, coloquei a igreja, coloquei ali meus dados, meu telefone. No longo desses anos aí, muita gente tem procurado a igreja adventista. Era dependente de droga, usava droga, chegava em casa, né, às noites vindo das noitadas, né, feito o uso de entorpecente, droga, bebidas. Aí chegava em casa, sempre sentia um vazio no coração e procurava alguma coisa para me distrair, ligava a TV e procurando sempre alguma coisa, assim, querendo ver alguma coisa e sempre caía na TV Novo Tempo. Quando eu chegava do serviço, geralmente ele estava assistindo, aí ele assistia e eu ficava vendo, eu nem prestando atenção nele assistindo. Então eles me ligaram querendo saber se tinha alguma igreja adventista perto da casa deles e agendamos um encontro, né? E eles preferiram vir aqui em casa. Eles acharam mais fácil para vir aqui em casa para poder estudar a palavra. E assim nós começamos a desenvolver uma grande amizade. E eles gostaram tanto, né? E começaram a vir na classe bíblica. Né? E assim agora, toda terça-feira, eles vêm participar conosco na classe bíblica. Gosto demais. Aqui já é o segundo da minha casa, né? A família toda acolhe a gente muito bem. Primeiro a gente chega, a gente faz a oração, aí depois vem os louvores, aí depois a gente começa a fazer os estudos bíblicos. Então, aprendendo sobre a Bíblia, sobre o que Deus quer me mostrar, né? E estou muito, como é que eu posso falar? Estou muito feliz, né? Porque eu sinto que eu estou liberto, inclusive mesmo dos meus vícios, que eu tinha vício com bebida, com droga, cigarro, né? Cheirava cocaína, esses trem assim, não me sinto mais vontade nenhuma. E cada vez mais que eu acredito que eu estou querendo aprender mais Deus está me mostrando a sua verdade. Não pretendo mais sair porque tive várias provas que a igreja mesmo é adventista, né? E pretendo continuar firme e forte na presença de Jesus. Jesus fala, né? Ide e pregar o evangelho, né? E pregar o evangelho, poder ajudar outras pessoas e levar a palavra de Deus em todo lugar. Conheça agora a vida de um missionário na Noruega e também a primeira igreja adventista desse país. Ele conta quais as maneiras que eles têm encontrado para servir as pessoas. Nós viemos de Nova York, onde nós temos uma mistura de culturas. E eles pensaram que temos algum tipo de experiência e assim, talvez, possamos guiar este novo ministério. O pastor Tito Correia veio para Oslo em 1990 para cuidar de um grupo internacional, inicialmente de 2 pessoas, da primeira igreja adventista do 7º dia na Noruega. Uma maneira de alcançar as pessoas é servindo. E temos dado aulas, e nós podemos dar aulas de inglês,
Eu dou aulas de espanhol. Eu tenho ensinado todas as coisas que eu posso para ajudar as pessoas, visitando pessoas nos campos de refugiados, buscando empregos para eles, buscando oportunidades de educação ou guiá-los quando vêm para o país e se estabilizam. Hoje, mais de 15 anos depois, grupos internacionais são maioria na Igreja Adventista de Betel, com imigrantes etíopes, filipinos e espanhóis. Mais de 40 países são representados aqui. Quando as pessoas sabem que você se importa com elas, elas te ouvem. Jesus curou mais do que pregou. Ele ia às pessoas, as tocava, curava os doentes e as pessoas o amavam, o seguiam e o escutavam. Eu acredito que foi assim que este ministério multiplicou-se de forma tão incrível. Hoje, Tito não é mais pastor missionário na Igreja Betel. Ele agora é voluntário, oferecendo seu tempo e serviços, assim como o apóstolo Paulo dos tempos da Bíblia, que construiu tendas para apoiar seu ministério. No início da igreja cristã não havia como financiar Paulo como missionário. Então o apóstolo trabalhou sozinho para ganhar fundos para pregar o evangelho. Este tipo de trabalho missionário continua a ser a única forma de alcançar algumas partes do mundo hoje em dia. Como voluntário, tenho alguns deveres e responsabilidades como ministro, mas trabalho. Agora sou professor. Trabalho atualmente em 2 ou 3 escolas. Ensino algumas horas aqui e ali, e é assim. Minha esposa também é professora. Então é assim que nos patrocinamos financeiramente enquanto continuamos com o nosso ministério. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Betel possui um grande histórico de apoio à cidade. Antigamente eles operavam uma editora, um sanatório e um centro de saúde, tudo nesse prédio. A família da igreja deseja fortalecer o apoio da comunidade, utilizando o primeiro andar como um centro urbano de influência. Uma parte do processo é renovar o espaçoso porão para acomodar atividades atuais. Enquanto isso, membros enchem o primeiro andar para receber um evento internacional após o sábado. Eles estão animados em experimentar comidas de outros países. Este é um momento especial para experimentar sabores internacionais e fazer novos amigos de vários locais interessantes. Após o evento, o grupo internacional se divide em suas próprias línguas. No local do culto, encontramos a comunidade etíope, realizando um culto especial adaptado com suas tradições. No refeitório, jovens filipinos fazem um curso de memorização da Bíblia. Se divertem enquanto aprimoram seus conhecimentos bíblicos. O pastor atual vai a uma sala de rádio e transmite o sermão e a mensagem especial de sábado para ouvintes da cidade e da internet. Por favor, orem por essa vibrante igreja, que se beneficiará de suas ofertas missionárias. E agradecemos seu apoio à Missão Adventista. É sempre muito bacana a gente escutar essas histórias, e principalmente essa aí da Noruega, iniciativas que realmente têm transformado a vida de milhões de pessoas. Vamos fazer o seguinte, 2 minutinhos, a gente vai para o intervalo, mas depois do intervalo tem mais histórias aqui no Missão 360, fique ligado com a gente. De volta aqui no seu programa Missão 360, histórias de missões ao redor do mundo. E eu tenho aqui muitas pessoas que já estão participando com a gente, deixando recado, deixando mensagens. E muitas delas também falando de alguma missão que está participando, mandando foto, mandando seu recadinho. É sempre bom saber como você está usando seus talentos para ajudar outras pessoas. Eu quero ler aqui alguns recadinhos de pessoas que têm compartilhado com a gente. E o primeiro é o Gleidinho Severo. Ele fala o seguinte, ele era da cidade de Brusque, Santa Catarina. Já fui em Brusque, fui numa época do frio, mas é uma cidade muito bonita, mas faz muito frio lá. Ele fala o seguinte, manda um abraço para o senhor Nathalie, de 84 anos, e sua esposa, Dona Edith, que foram batizados através da Novo Tempo e não perdem um programa de vocês. Então, grande abraço aí para o senhor Nathalie e a Dona Edith. Fique sempre conectados aqui com a gente, tudo bem? Tem mais recados aqui, o recado que vem pra gente agora, vem lá de Sergipe, da cidade de Itabaianinha.
galera de Itabaianinha aí, sempre conectado com a gente, um abraço para vocês. Ele diz o seguinte, é o Neilson Nascimento. Olá, boa tarde, eu sou o Nailson e sou da cidade de Itabaianinha. Sempre assisto Conexão Missão 360 e estou conectado com vocês. Um grande abraço para você, Nailson. E o último abraço vai para... Cadê? Ele estava conectado aqui com a gente, é a Letícia. A Letícia ela é do Paraná e ela pede para mandar um abraço para os missionários do projeto Um Ano em Missão, que eles estão na Missão Maranhense. Olha, esse projeto realmente é muito legal. Quando eu estava no Conexão Jovem, a gente sempre mostrava, os jovens principalmente, nesse projeto Um Ano em Missão. É surpreendente, a pessoa dedica todo um ano para fazer um projeto missionário, não ganha nada para isso, é super bacana, é uma iniciativa maravilhosa. Então um abraço para a galera que está no Maranhão aí, de Um Ano em Missão. E tem a galera que manda para a gente também as fotos das igrejas. Eu quero colocar na tela aqui algumas imagens, algumas igrejas que a galera tem mandado para a gente. A primeira é a Igreja Adventista Central de Assis Chateaubriand. É o pastor Ione Carniato. Um abraço, pastor Ione. A próxima é a Igreja Adventista de Itajaí, Santa Catarina. E quem mandou a foto para a gente foi o Paulo Consentino. Um abraço para a galera aí da Igreja Adventista de Itajaí. Tem mais uma? Tem mais alguma igreja? Tem sim, a Igreja Adventista de Matina. Quem mandou foi o Dani Castillo. Se você quiser participar, você pode também mandar a sua igreja, você pode mandar e contar um pouco da sua história, como que você tem sido um missionário na região onde você está. Participe com a gente, o nosso Facebook é facebook.com/missão360nt, beleza? Olha só, e agora a gente vai contar a história da missão que alcançou 2 pessoas através da TV Novo Tempo, na região onde o Francisco e o Oswaldo moram. É preciso ter antena parabólica para o sinal da TV chegar. Foi assim que eles passaram a estudar a Bíblia e até chegou um dia que eles procuraram uma igreja. Olha só. E muito bom aqui, graças a Deus. Isso aqui para mim é um paraíso. E cada um faz as suas coisas, fazer dentro de casa. Eu vou na casa do meu irmão, a gente bate um papo, né, que a gente é muito unido. Se eu estivesse na cidade, acho que eu já teria até morrido, porque quando eu estou na cidade eu vou da sala na cozinha, da cozinha na sala, da sala no quarto. Eu não tenho paciência para sentar, ver a televisão. Agora que eu vejo mais o programa A Mira da Verdade. A gente comenta tudo um com o outro, entendeu? A gente sempre foi mais unido, né? Aí eu bati e falei assim, ó, tem um programa bom lá no canal que chama Novo Tempo aí, assiste pra você ver. Aí a gente começou a assistir também, a gente começou a comentar um com o outro, entendeu? Assistia lá, assistia cá, a gente falava, você viu a pergunta, viu a resposta dele? Não sei ler direito, era difícil para mim abrir a Bíblia e começar os versículos. Aí eu ideei de arrumar um caderno. Eu anotava tudo que ele falava, tá versículo tal, capítulo tal. Aí eu anotava tudo, depois eu ia ver. Aí batia, né? Aí batia tudo, né? Aí foi batendo. Então eu falei sempre que senão eu vou para mais uma igreja igual eu fiz, né? Eu comecei numa, passei para outra. Falei, daqui um bocadinho vou ver a mesma coisa. Mas aí eu fiquei uma opção de tempo esperando. Aí um dia eu falei com meu irmão, falei, vamos visitar essa igreja, Chico? Eu fui 2 vezes no domingo, aí chegou lá, tinha um programa dos meninos. Quando foi no domingo à tarde, nós voltamos de novo. Chegou lá, tinha um casamento. Falei, Chico, falei, não vai dar para nós vir, né? Aí fomos embora. E aí depois descobrimos que tinha um ano no São Mateus, no grupo. Aí nós fomos lá. O CC Sal já ofereceu estudo, né? Falei, nós vamos fazer. Aí vieram fazendo, nós estamos fazendo. Tá mudando muita coisa, entendeu? É como se fosse uma criança que estivesse aprendendo a andar de novo. A Trindade, como foi explicada, né? Como o pastor explicou, os estudos que eles fazem com a gente, né? O sábado, né? Os alimentos, as coisas que a gente nem pensava nisso. Eu tenho orado ao Senhor para que Ele quer o que eu faça para Ele. Se Ele possa me orientar naquilo que eu sirvo para fazer para Ele. Que eu seja até um limpador da igreja, que eu seja até um tapete para as pessoas limpar os pés, mas que eu quero trabalhar na igreja do Senhor, para Ele me dar graça. E a nossa última história missionária de hoje, ela vem de um lugar que, olha, todo mundo tem um sonho de um dia conhecer. É a Nova Zelândia. É a história da Grace Foundation, que oferece ações sociais e espirituais. Um aspecto importante é o desenvolvimento e relacionamentos com as pessoas. Assista mais uma linda história.
Quanto mais pessoas migram para as cidades, a necessidade de Jesus nas áreas urbanas aumenta. Mas no coração de muitas pessoas existe a necessidade de algo mais, a necessidade de Jesus. Muitos estão esperando apenas por alguém que estenda a mão, ofereça cuidado e que compartilhe a mensagem de esperança. A cidade de Auckland, na Nova Zelândia, é uma das maiores cidades do Pacífico Sul. Um grupo de adventistas de Auckland queria ajudar aqueles que precisavam do amor de Deus. Membros da igreja fundaram a Grace Foundation e aceitaram o desafio de amar incondicionalmente as pessoas de Auckland, não importando sua situação atual e do passado. É uma grande experiência em si mesma. Para mim, essas lindas pessoas que simplesmente amam a todos, não se importando com quais crimes você cometeu em sua vida, porque eu acho que esse é o modo de Jesus. Ele ama a todos sem distinção e todos podem ser perdoados. A vida de Tamati não tem sido fácil. A Grace Foundation se esforça para mostrar o amor de Jesus para as pessoas como ele. O tipo de pessoas que Deus envia para nosso cuidado são pessoas desabrigadas com doenças mentais e também advinda de penitenciárias. A Grace Foundation oferece uma gama de serviços para membros marginalizados da sociedade. Um aspecto importante é o desenvolvimento de relacionamentos com pessoas que querem transformar suas vidas. Apenas as pessoas, os membros da equipe, são muito amáveis e eles amam a todos, não se importando com o que tenham feito na vida. Neste fim de semana, as pessoas estão num retiro de relacionamentos. Os casais aprendem com a Bíblia o que significa amar de forma abnegada e a colocar a Deus em primeiro lugar. Eles frequentam seminários, pequenas discussões em grupos e aprendem na prática como fazer parte de um relacionamento saudável. Este ônibus da Grace Foundation pega membros nas comunidades marginalizadas e as traz para a igreja. A adoração vibrante inflama as pessoas a se aproximarem de Deus. Conforme o pastor as chama para deixarem seus fardos diante de Deus, seus corações são tocados. Muitas dessas pessoas se sentiram subjugadas sob o olhar da sociedade, mas aqui se sentem em casa. Jesus mudou a minha vida antes de chegar ao Espírito Santo. Eu sempre me julguei culpado, mas uma vez que o alcancei, eu senti o verdadeiro poder da inocência. Nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo vejo em todas as direções. Por favor, ore para que os adventistas da Nova Zelândia continuem sendo uma luz neste mundo de trevas e ore para que a Grace Foundation alcance mais pessoas marginalizadas em Auckland. Para levarmos a missão de Deus adiante, um ingrediente absolutamente fundamental é a fé. No Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Isaías, nós lemos: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa foi a experiência de um homem chamado George Miller. Ele nasceu em 1805 na Alemanha e aceitou servir a Deus com 20 anos pela influência dos morávios, um grupo cristão conhecido principalmente pelo seu fervor missionário. Em 1829, Miller mudou-se para a Inglaterra, onde trabalhou para o Senhor até o final da sua vida. Em 1830, 3 semanas após o seu casamento, Miller e a sua esposa decidiram abrir mão do seu salário como pastor de uma pequena congregação e depender exclusivamente de Deus para suas necessidades. Essa foi a posição que ele manteve durante todo o seu ministério,
nunca mencionar a ninguém as suas necessidades e depender apenas e tão somente de Deus para a solução. George Miller é principalmente lembrado em nossos dias pelo extraordinário trabalho realizado através de orfanatos em Bristol, na Inglaterra. Em virtude da epidemia de cólera de 1834, milhares de pais morreram e deixaram seus filhos sem qualquer esperança para o futuro. A situação era terrível. Essas crianças tentavam sobreviver nas ruas ou eram obrigadas a submeter-se às péssimas condições nas oficinas de trabalho. Elas eram desprezadas por todos e ninguém tinha compaixão delas. Em 1835, Miller sentiu-se tocado a fazer algo por elas e colocou o seu plano diante de uma das igrejas locais, a igreja de Bethesda. Imediatamente, a congregação se uniu para sustentar o sonho de George Miller. Em 1836, ele abriu o primeiro orfanato quando não tinha 30 anos de idade. No começo, eles costumavam ali alugar casas para as crianças, mas mais e mais crianças suplicavam a Miller para recebê-las e ele alugava mais e mais casas. A comida para os órfãos chegava muitas vezes minutos antes da hora de ser servida, embora as crianças nunca soubessem disso. Certa ocasião, era hora do café da manhã em um dos orfanatos e Miller simplesmente não tinha nada para dar às crianças. Não havia comida na cozinha e nenhum centavo na conta do orfanato. Na grande sala ali da refeição, havia apenas pratos e copos vazios. Miller colocou todas as crianças ao redor da mesa. Eles se sentaram e Miller orou. Pai querido, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor nos dará para comer. Amém. De repente ouviram alguém batendo na porta. Era um dos padeiros de Bristol. Sr. Miller, disse ele, eu não consegui dormir durante a noite. Algo me dizia que vocês não teriam pão para o café da manhã. Por isso eu me levantei às 2 da madrugada e preparei esses pães para vocês. Miller, obviamente, agradeceu e louvou a Deus por aquilo. Mas quando estavam se preparando para comer, ouviram novamente um batido na porta. Era o leiteiro da cidade. A sua carruagem quebrou exatamente em frente ao orfanato. Não havia outra maneira de consertar o estrago, não fosse esvaziando a carga. E lá estava ele perguntando se eles teriam alguma utilidade para o leite. Com certeza eles tiveram um maravilhoso café da manhã. Em razão da grande necessidade, através de muita oração e conversa com os cristãos de Bristol, Miller decidiu construir um grande e moderno edifício para os órfãos. Com o passar dos anos, ele chegou a construir 5 prédios, com nada menos que 2.000 órfãos sendo alimentados, vestidos e educados para a vida. Os relatos históricos afirmam que, em uma outra ocasião, George Miller estava em um navio no Atlântico em direção a Quebec, no Canadá. No caminho, um grande nevoeiro cercou a embarcação e o capitão do navio, que posteriormente contou essa história, estava ali no seu posto por 3 dias guiando lentamente o barco. De repente, Miller se aproximou do capitão para lhe explicar a necessidade de chegar ao seu destino no final de semana. Era uma quarta-feira. Sem pensar 2 vezes, o capitão respondeu, isso é impossível. Quando então o capitão apontou para a densidade da neblina, George Miller respondeu, meus olhos não estão na densidade da neblina, ensino Deus vivo que controla cada situação da minha vida. Então George Miller convidou o capitão para que orassem juntos. O capitão seguiu Miller para o porão do navio e eles se ajoelharam. Miller proferiu uma simples oração. Ó Senhor, se for da tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. Tu sabes como me comprometi a estar em Quebec no final de semana. Creio ser essa a tua vontade. Amém. O capitão, então, ele tentou começar uma prece, mas foi interrompido por George Miller. Colocando sua mão sobre ele, ele disse, comandante, em primeiro lugar, o senhor não crê que Deus vai fazer coisa alguma. Em segundo lugar, eu creio que ele já fez. Não há qualquer necessidade do senhor orar nesse sentido. Conheço, comandante, o meu senhor há 57 anos e não há um dia que eu não tenha uma audiência especial com ele. Por favor, levante-se e o senhor verá que a neblina já desapareceu. E ao chegar na cabine de comando, a neblina de fato não estava mais lá. No final de semana, George Miller estava em Quebec. Durante mais de 60 anos de ministério, pelo menos 10.000 órfãos passaram pelos orfanatos. Miller iniciou 117 escolas que educaram mais de 120.000 jovens e órfãos. Ele distribuiu mais de 275.000 bíblias completas em diferentes idiomas, além de grande quantidade de porções menores. Sustentou 189 missionários em outros países. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela missão.
Não quer você também ter uma experiência assim? Não deixe para amanhã aquilo que você pode começar pela fé, hoje mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Kleber. E você, quer saber agora o que vai rolar no próximo programa Missão 360? Fique ligado que você confere agora. E no programa da semana que vem, igrejas sendo levantadas por missionários apaixonados pelo Evangelho. Uma igreja que funciona no meio de uma rua na Bahia. O resultado do acolhimento da igreja àqueles que não conhecem a Deus. E o sonho de ter uma igreja em Porto Rico e outra em Trinidade e Tobago. É na semana que vem. E aí, gostou do programa de hoje? Muitas histórias a respeito de missão. Hoje o programa literalmente ele deu aí um 360. Foi da Noruega até Nova Zelândia, chegando no Brasil, história da Novo Tempo que alcançou pessoas através da antena parabólica. Se você quer rever alguma história que a gente passou aqui hoje no programa ou em programas anteriores, é muito fácil. Entra lá no nosso YouTube, youtube.com/missão360. Nunca esqueça, Deus tem uma missão para você. Até o próximo programa.